Olá, meus queridos, como estão com vocês? Tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula, né, no nosso primeiro ano. E a nossa aula de hoje é sobre grandeza escalar e vetorial. Então, prestem bastante atenção para que vocês possam tirar suas dúvidas, né? Relatar como está sendo as aulas de física, para que a gente possa cada vez mais, né, trabalhar melhor, né, e desempenhar melhor nossa atividade de física, ok? Professor Ítalo aqui com vocês. E vamos lá à nossa aula de hoje. Falando um pouco sobre grandeza escalar e vetorial, ok? Então, grandeza escalar e vetorial. O que é uma grandeza escalar? A grandeza escalar é representada por uma intensidade ou módulo e a unidade de medida. Como assim, professor? Nós temos aqui, três exemplos: massa, temperatura e volume, certo? A massa, por exemplo, quando eu digo que você comprou 3 quilos de alguma coisa, então você tem 3 quilos, que é uma massa. Quando eu digo que você comprou 200 gramas de algo, você comprou massa, certo? A temperatura, por exemplo, posso representar hoje a temperatura na cidade de Pedra Branca está 24 graus, 25 graus Celsius, né? Então estou dando uma variação nessa temperatura da nossa cidade. Se eu digo que está com 50 graus Fahrenheit, né, é a marcação de uma temperatura, ok? Volume, eu digo que um recipiente qualquer está com 3 metros cúbicos de água, certo? Então eu estou dando a unidade de volume. Se eu digo que esse corpo está com 100 litros, no exemplo de água, eu estou marcando aqui a grandeza volume, ok? Então, essas unidades, né, são as grandezas escalares. E uma grandeza vetorial, que é o nosso assunto, é representada por uma intensidade ou um módulo. E a unidade de medida é dada por uma direção e um sentido, ok? Então vamos observar, né, essas setas, né, que serão representadas. Então nós temos aqui 3 exemplos de grandezas vetoriais: velocidade, aceleração e deslocamento. Então vamos focar primeiro na velocidade. Velocidade, né, ela tem um módulo, tem uma direção e tem um sentido, ok? Na velocidade nós temos um módulo, um exemplo, né, de 20 metros por segundo. A direção é horizontal, né? Então você tem uma direção, como já está marcando aqui, a velocidade. A direção é essa direção aqui, horizontal. E o sentido da direita para a esquerda, ok? Já a aceleração, representado pela letra A, né? Nós temos aqui um vetorzinho chamado de vetor A, que é vetor aceleração, tem módulo, direção e sentido. Qual é o módulo? Vamos dizer que é 10 metros por segundo ao quadrado da aceleração. Direção, aí nós temos aqui, a direção vertical. Sentido de baixo para cima, ok? E temos o deslocamento representado pela letra D, onde nós temos a setinha, não esquecer, vetor, deslocamento, onde nós temos módulo, direção e sentido. O módulo, por exemplo, o deslocamento é a distância, percurso de 18 quilômetros, né? É uma distância, ok? A direção horizontal, vejam bem aqui a direção, né, horizontal. E o sentido de oeste para leste, ok? De oeste para leste.
o que é um vetor? Né? Você observa aqui, ó, essa setinha que nós temos aqui direcionada para a direita. Toda direção apresenta dois sentidos, né? Toda direção apresenta dois sentidos, como a gente viu anteriormente, ó. Nós vimos aqui, ó, o sentido da direita para a esquerda, né? E o sentido para baixo para cima, né? Leste para oeste. Então podem ser classificados esses sentidos, ok? Mais da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Vetores iguais. Vejamos aqui, ó, nós temos um vetor A e um vetor B. Vejam que eles estão na mesma posição, estão virados para o mesmo lado, antes de tudo isso, né? Então, ele tem o mesmo módulo, né? Vejamos. Tem a mesma direção, porque a ponta da seta está indicando essa mesma direção. E o mesmo sentido, certo? Mesma direção, mesmo sentido. Nesse caso, A é igual a B, ok? O vetor A é igual ao vetor B. A gente lê assim, vetor A igual a vetor B, ok? Vetores opostos ou simétricos. Vejamos aqui nesse gráfico primeiramente. Observem primeiro aqui, ó, onde eu estou circulando, certo? Sobre esses vetores. O vetor A, vejam que ele está na mesma direção e mesmo sentido do vetor B, né? Mas o vetor C está diferente. Olha, está oposto, né? Ao A e B. Então, sobre os vetores B e C, podemos afirmar B e C têm o mesmo módulo, né? Porque tem o mesmo módulo, são iguais, mesma direção, né? Um para a direita, outro para a esquerda, mas os sentidos deles são opostos, né? Eles têm a mesma direção, mas são opostos, estão horizontais, né? Mas são opostos. Portanto, eu posso dizer que o vetor A é igual ao vetor B, que é diferente do vetor C. Então, vetor A igual ao vetor B é igual menos vetor C, porque ele é diferente de A e B. O vetor C é oposto aos vetores A e B. Ok? Então, aqui é só para a gente fazer uma representatividade, né, desse distanciamento. Aqui, ó, o vetor, certo? Duas vezes o vetor, se você for observar, pelo quadrante, né? A gente observa pelo quadrante. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 quadrantes para esse vetor. Aí aqui no segundo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o dobro do primeiro. Então a gente pode dizer que é duas vezes o primeiro, certo? Que é duas vezes o vetor V do primeiro. E esse outro vetor aqui, você observa, né, que ele está ao contrário, né? Ele está ao contrário. Então esse vetor que está ao contrário, ele será dividido por 2, né? Negativo. Não esquecendo por quê? Porque ele é oposto. Eu posso dizer que esse aqui mais duas vezes o primeiro, que é esse aqui, menos esse aqui dividido por 2. Ok? No quadrante. Aí vamos às somas de vetores, método do poligonal. O método do poligonal consiste em ligar os vetores origem com extremidade. A resultante, ou soma, é a reta que vai dar origem do primeiro à extremidade do último. Então, você observa o vetor A, né, onde ele tem seu vetor voltado verticalmente, mais o vetor B nessa posição. Como eles estão na mesma direção e sentido, então
A resultante deles aqui será a soma, certo? Eu tenho o vetor A 9 metros por segundo e o vetor B 12 metros por segundo. Se eles estão na mesma direção, como está mostrando aqui, ó, a resultante deles será o quê? O valor de A, da resultante A, mais a resultante B. A é quanto? 9. E B é 12. 9 mais 12, 21. Então, a resultante é 21 metros por segundo, que é esse valorzinho aqui. Entenderam? Na soma de vetores, quando eles estão na mesma direção, tem mesma direção e mesmo sentido, você só soma e dá a resultante desses vetores. Ok? Então aqui, ó, só para explicar, né, que a gente fez, eles estão na mesma. Agora observe aqui, já é na diferença de vetores. Aqui eles não estão mais, observe aqui, ó, que os vetores não estão mais na mesma direção, né? Eles têm, aliás, têm a mesma direção, mas sentidos opostos. O A está vindo para cá e o B está subindo, vamos dizer assim, né? O A é 9 e o B é 12. Se eles estão opostos, então eu vou subtrair. E quando eles estão na mesma direção e mesmo sentido, professor, você soma. Como é diferente, você subtrai. Então, seria 12 menos 9. De 12 menos 9, a gente vai achar quanto? 3. Então, a resultante é 3 metros por segundo. Entendeu? Então, basicamente, a gente vai achar isso. Aqui, gente, é só a nomenclatura explicando a posição dele, ó, de A nos quadrantes, certo? De cada situação. Aí a gente pode usar, né, a resultante, que é a soma, né, deles por estar numa mesma direção e no mesmo sentido. O módulo da resultante é diferente da soma dos módulos desses vetores. Então, você observa aqui, ó, da mesma forma, o A está vindo para essa posição, o B aqui e o C continua aqui. Então, ele quer essa resultante. Então, vai ser A mais B mais C. Tá bom? Agora, aqui nessa subtração, como nós já havíamos questionado, né? Como eles não estão na mesma direção, você vê o vetor A e o vetor B, né? Onde a resultante é igual a A menos B, certo? Que a resultante é igual a A menos B, que é igual a A mais, né? Quando é uma soma, menos B, no caso. Por que ele usou o menos B, gente? Porque nós observamos que aqui ele tem mesma direção, mas sentidos diferentes. Quando é mesma direção e sentidos diferentes, a gente soma a resultante. Então, no caso, seria A mais, aí o valor desse aqui que está contrário, que é o de menos B. Então, mais menos B. Mais vezes menos, pela multiplicação, é menos, né? Então, seria A menos B. Aí a gente calcularia. Aprendendo um pouquinho dessa parte da trigonometria, que é o teorema de Pitágoras. Catetos são os lados AB. Então, isso aqui, gente, ó. Essa figura aqui que eu vou passar em vermelho agora, aqui é um cateto, né, representado por A, e aqui um outro cateto, representado pela letra B, né? E a hipotenusa, que é o lado C, que é o lado maior dessa figura, que essa figura é um triângulo retângulo. Por que um triângulo retângulo? Porque ela tem esse ângulozinho reto aqui, ó. Um ângulozinho reto que mede 90 graus. Por isso que é um triângulo retângulo. Aí a fórmula para nós utilizarmos o teorema de Pitágoras é isso aqui, ó. Anotem no caderninho de vocês, ó. Estou circulando aqui A ao quadrado, que é
cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado igual à hipotenusa ao quadrado, ok? Ou então você pode usar dessa forma aqui também, ó. Cateto ao quadrado é igual, né, a ao quadrado mais b ao quadrado, tá bom? Então vejamos nesse exemplo aqui. Nós temos aqui esses quadrados, né? Onde eu tenho esse lado aqui, total da área, que é 25. Então, um lado desse quadrado mede 5, né? Desse outro mede 4. Desse outro mede 3. Ok? Então, nós temos aqui o A, o B e o C. Ok? E usando o nosso teorema de Pitágoras. Vamos lá. Calcule o valor do lado desconhecido do triângulo retângulo a seguir. Quem é o lado desconhecido que eu tenho nesse triângulo? O x. Né? Eu quero saber o valor desse x. Eu já tenho esse valor aqui, que é um cateto, e eu tenho um outro cateto, que é 12. Então, eu vou usar o teorema de Pitágoras, que é aquele lá, né? C ao quadrado, vocês lembram? Pronto. Só que aqui eu posso colocar essa reformulação. Como eu tenho x, que é o lado da hipotenusa, aí eu vou usar x ao quadrado, que é igual aos catetos, a soma dos catetos ao quadrado, que é 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado é igual. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é 81. Pronto, já tenho aqui. Mais, repete. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. Já coloquei aqui, ó. Certo? X ao quadrado é igual. Aí você soma 81 mais 144, vai dar 225. Pronto, até aqui eu já resolvi. Aí, ó, lembre-se bem, quando você chegar aqui, que você tem x ao quadrado igual a 225, esse 2, que é uma potência, vai se transformar em raiz, que o inverso da potenciação é a radiciação. Portanto, o que vai acontecer? Olhem bem para cá. Se é uma potência, eu vou transformar em raiz. Então, vai ficar x igual a raiz. Pronto. Esse 2 aqui eu transformei em raiz. Aí vai ser a raiz de quem? 225. Aí eu coloco aqui 225. Ok? Que x é igual. Aí esquece isso aqui, ó. Ele não está bem formulado, tá bom? Esquece isso aqui. X é igual. Qual é a raiz quadrada de 225? Você vai procurar um número que, multiplicado ele 2 vezes, dê 225. E esse número vai ser o 15. Aí você pode criar a tabelinha. Você vai criar tipo a tabelinha dos números mais próximos. Tipo 10. 10 vezes 10 é 100. 11 vezes 11. 12 vezes 12. 13 vezes 13. Aí nós vamos, no fim, você vai chegar a x igual a 15. Ok? Então, como ele quer que a gente calcule o valor do lado desconhecido do triângulo, então esse lado aqui, que é o lado maior, vai medir 15. Até uma questão de lógica, né? Ó, se você observar que um cateto é 9, o outro cateto é 12, e a hipotenusa, se ela é maior, não pode ser 9 nem pode ser 12, tem que ser maior do que ele, né? Então, está aqui o valor x igual a 15. Segundo exemplo aqui, ó. Calcule o valor do cateto no triângulo retângulo abaixo. Então, ele quer esse valor aqui, ó, que é o cateto, ok? Aqui nós já temos a medida de um cateto, que é 20, e temos a medida da hipotenusa, que é 25, ok? Então, pronto, a gente pode usar a regra normal, se ele quer saber o cateto, né? Então, você pode colocar x ao quadrado mais
20, que é o outro cateto ao quadrado, igual a hipotenusa ao quadrado, que é 225 ao quadrado. Perdão, 25 ao quadrado. Então, x ao quadrado, que é o valor desse cateto, que a gente vai descobrir, mais 20 ao quadrado, que é 20 vezes 20, 400. Está aqui, igual 25 ao quadrado, que é 25 vezes 25, dá 625. Ok? Então, x ao quadrado vai ser igual. Passando para o segundo membro, né? Esse 400, 625 ele permanece com o mesmo sinal. Aí mais 400 eu passo para o segundo membro, troco o sinal, fica menos 400. Aí repete, x ao quadrado igual 625 menos 400, se você subtrair, né? Tirar 400 de 625, vai sobrar 225, certo? Pronto, feito até aí, né? Vai ser o mesmo procedimento. Esquece essa parte aqui e vem para cá. Pronto. Como eu expliquei para vocês, esse quadradinho, que é a potenciação, a gente vai transformar em raiz. Lembra? Então, a gente repete o x, que é igual. Aí, essa potência transforma em raiz. Aqui, ó, transformei em raiz. E coloca o valor 225. Pronto. Da mesma forma, x igual, você vai procurar multiplicando um número pelo outro que o valor dê igual a 225. Que no caso nós já temos aqui, não é? Que é 15. Se você pegar 15 vezes 15, vai dar 225. Ok? Aqui, ó, pessoal, nós temos aqui um pouco das relações trigonométricas no triângulo retângulo. Importante a gente saber disso. Um triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, 90 graus. Foi o que a gente explicou anteriormente aqui, ó. Aqui nós temos dois triângulos retângulos. Imagine você, onde é que eu tenho aí um ângulo reto? Na primeira figura. Aqui, né? Aqui é um ângulo reto. Pronto, aqui mede 90 graus. Na segunda figura, onde é que eu tenho um ângulo reto? Aqui, ó. Então, aqui mede 90 graus, ok? Então, um triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto que mede 90 graus, ok? Vejamos aqui. Aqui nós temos, ó, o triângulo, né, onde tem esse ângulo reto, ok? O lado maior sabemos que é a hipotenusa e os outros lados são os catetos. Nós temos os adjacentes e oposto, né? Por quê? Adjacente, né, é esse cateto aqui, ó. Aliás, perdão, esse cateto oposto, que é o cateto lado, né, do ângulo. E sempre a hipotenusa, ela é oposta ao ângulo, ok? Então, pela regra da trigonometria, da fórmula, nós temos o seno, a gente vai observar, ó, de acordo com o ângulo, o seno de θ é igual o cateto oposto, né, que é oposto a ele, ó, oposto, deixa eu desenhar aqui, ó, cateto oposto sobre quem? Sobre a hipotenusa, certo? Para calcular o seno de θ, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Para calcular o cosseno, lembre bem aqui, ó. Para calcular o cosseno de θ, já é uma outra formulazinha. É o cateto adjacente, certo? Cosseno. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? E para calcular a tangente de θ, todos com base nesse ângulo. Tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá bom? Vocês precisam compreender essa informação. Bom, gente, aqui nós temos a nossa atividade proposta. São 3 questões apenas, certo? Bem simples. Na primeira questão, você vai usar a soma e a subtração para descobrir essa alternativa. Na segunda questão,
você vai utilizar como regra, né, o teorema de Pitágoras, que está explicando aí no exemplo. E na terceira questão, bem simples, né, para você identificar a grandeza, tá ok? Então, uma atividade bem simples, dá para vocês responderem em tempo hábil e fazer o retorno. Lembrando que ao fazer retorno, coloquem a data desse vídeo, tá certo? No seu caderno, quando você enviar suas fotos das atividades, coloquem a data desse vídeo, tá certo? Para que eu possa identificar na minha tabela que você mandou a atividade referente a esse dia do vídeo. Não esquecendo de colocar o nome da aula, o seu nome e a turma, certo? De uma forma bem explicada, bem organizada, para que o professor possa entender melhor, tá ok? Então, encerra a nossa atividade por aqui e até a nossa próxima aula, ok? Um abraço a todos.